servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a reflexão do Evangelho neste 24º domingo do tempo comum. Estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 8, versículos 27 a 35. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. E em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, mais uma vez, o Evangelho de Marcos, apresenta as condições para o seguimento de Jesus. Saber quem Jesus é, conhecê-lo, não basta. É preciso fazer a experiência dele, comprometer-se com ele, com o seu projeto, o projeto que ele traz com a sua pessoa, com a sua palavra, com os seus gestos, o projeto do reino. O Evangelho de Marcos nos leva ainda à compreensão do que significa ser cristão. Decidir-se por Jesus cada dia e com ele fazer o caminho. Toda a primeira parte do Evangelho de Marcos, até o capítulo 8, tem como finalidade a apresentação de Jesus com seu reconhecimento como Messias, com a declaração de Pedro no versículo 29, no capítulo 8. Vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. A segunda parte do Evangelho apresenta o caminho para Jerusalém, onde Jesus se defrontará com os poderes político, econômico, ideológico, religioso, que se concentram no templo. Depois que Pedro, em nome próprio e em nome dos discípulos, confessa que Jesus é o Messias, Jesus, vai ocupar praticamente todo o seu tempo, instruindo os discípulos, ensinando, revelando aos poucos o modo concreto de compromisso com ele. Nesse contexto, nos deparamos com os 3 anúncios da paixão, sintetizados na renúncia a si próprio, no tomar a cruz cada dia e no seguimento de Jesus. Os 3 anúncios da paixão do Evangelho de Marcos fazem esta proposta. Quem é Jesus? O que o povo diz dele? Que é João Batista, Elias, um dos profetas? Sabemos que estas afirmações, que são verdadeiras, não correspondem plenamente ao significado de sua pessoa na compreensão do povo.
Agora, é Pedro que chega a compreender quem ele é. Ele é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Pedro, na verdade, é quem expressa corretamente as esperanças e sentimentos do povo, que estavam um tanto confusos com o que se dizia de Jesus. Agora, dizer que Jesus é o Messias, o ungido, o Cristo, é dizer tudo o que ele é. E o messianismo de Jesus não consiste, não é? Ou melhor, consiste em denunciar toda forma de dominação, opressão. E por isso, ele vai defrontar-se com os poderes instalados no templo, que o levarão à morte. Anciãos, sumos sacerdotes, doutores da lei, que compunham o sinédrio, não suportarão o ensinamento dado por ele. E ele não falseará a sua missão. Ele é o servo de Javé, é aquele que instaurou a justiça do reino no mundo, e por isso foi entregue, julgado, condenado e morto pelos dirigentes do povo, que estavam acomodados numa situação cheia de privilégios. Mas no terceiro dia, o que é que aconteceu com ele? Ele venceu a morte. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Foi difícil para Pedro e os discípulos compreenderem a postura de Jesus. Pedro tenta desviá-lo do caminho, não é com Pedro? Quando tenta desviar Jesus do caminho, do que ele é chamado? Satanás. Quer dizer, adversário do projeto do Pai confiado a Jesus. Pedro pensa como os homens, ou seja, num messianismo fácil, de privilégios, honras e glórias. Pedro é advertido seriamente por Jesus e deve colocar-se no seu lugar. Onde é o seu lugar? Atrás, para trás, atrás. E indo atrás de Jesus, vai refazer o caminho para compreender de verdade quem é Jesus. O evangelho deste domingo termina com Jesus falando aos discípulos e às multidões, não é? Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Renunciar a si mesmo. O que significa isso? Renunciar a si mesmo? Colocar-se com confiança nas mãos do Pai, como Jesus. Ser pobre, totalmente entregue à causa do reino, que é sempre a causa do bem, a causa da vida, da justiça. Segundo, tomar a cruz. O que significa tomar a cruz? Aceitar a cruz, a perseguição e a morte por causa do reino, a exemplo de Jesus. Terceiro, seguir. Seguir Jesus pelo caminho, o que acarretará incompreensão, ridicularização por parte de muitos. Mas é preciso ter sempre diante dos olhos a atitude de Jesus. E o que ele foi? Fiel até o fim. Portanto, ser cristão é algo exigente, não é algo light, não é? Oba-oba, louva-louva, glória-glória, muita festança, muito palavrório. Ser cristão, seguir Jesus, é tomar a cruz. É saber aceitar as perseguições, as incompreensões. É estar disposto a dar a vida cada dia. Somos servos como Jesus, do projeto do Pai, fiéis, ou somos Satanás, adversários, querendo, no seguimento de Jesus, facilidades, privilégios, primeiros lugares, construindo muitas vezes a imagem de um Deus semelhante à nossa imagem. Qual é a nossa postura? O que significa realmente para nós seguir Jesus, ser discípulo dele? Comprometer-se com ele. Não nos faltará a sua graça, não nos faltará o seu amor. Vamos com ele até o fim. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.
Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.